Mergulhe no misticismo dos Himalaias, onde segredos antigos e maravilhas naturais se entrelaçam em uma paisagem de tirar o fôlego. Número 1. Estátuas de pedra misteriosas. Nas elevadas e inóspitas montanhas dos Himalaias, encontram-se esculturas que desafiam o tempo e a explicação. São as chamadas megalitos himalaicos, estátuas de pedra envoltas em mistério e que permanecem como testemunhos silenciosos de um passado remoto e enigmático. Esses monumentos, localizados em países como Nepal, Butão e na região norte da Índia, impressionam por sua diversidade de formas, tamanhos e significados ocultos. Algumas dessas estátuas representam figuras humanas em posição ereta, outras retratam divindades locais ou símbolos espirituais que ainda hoje não foram totalmente decifrados. Apesar de muitos estudos acadêmicos, não há consenso sobre quem as construiu, quando exatamente foram erguidas ou com qual propósito. A incerteza alimenta teorias e debates entre arqueólogos, historiadores e pesquisadores independentes. As lendas locais, passadas oralmente por gerações, sugerem que esses monumentos sejam resquícios de civilizações desaparecidas, utilizadas possivelmente como marcos espirituais, túmulos cerimoniais ou locais sagrados dedicados a cultos ancestrais. Há ainda indícios de que algumas dessas estruturas tenham sido posicionadas propositalmente em alinhamento com eventos astronômicos importantes, como os solstícios e equinócios, o que poderia indicar um uso ritualístico ou até mesmo como calendários celestes. Além do aspecto místico, chama a atenção a precisão técnica das esculturas, feitas com um conhecimento profundo do relevo local e das propriedades das rochas utilizadas. A complexidade dos detalhes entalhados revela um grau avançado de habilidade artesanal e um entendimento sofisticado da paisagem ao redor. Mesmo após décadas de investigações, a origem exata e a função definitiva dessas estátuas continuam sendo um grande mistério, mantendo viva a curiosidade de exploradores, estudiosos e visitantes que se aventuram pelas regiões mais remotas do Himalaia em busca de respostas e significados ocultos nas pedras silenciosas. Número 2. O Yeti dos Himalaias. Entre os mitos mais persistentes e fascinantes das regiões montanhosas do Nepal, Butão e Tibete, está a figura lendária do Yeti, conhecido no Ocidente como o Abominável Homem das Neves. Esta criatura enigmática, envolta em mistério e temor reverente, é descrita há séculos como um ser de grande porte, aparência semelhante à de um primata gigante, coberto por pelos espessos, adaptado ao frio extremo e capaz de sobreviver nas condições mais severas das altitudes himalaicas. A altura atribuída ao Yeti varia entre 2 e até 3 metros, de acordo com os relatos populares e testemunhos de exploradores. Sua silhueta imponente e comportamento furtivo renderam-lhe uma reputação de guardião das montanhas, figura espiritual para alguns e sobrevivente de espécies pré-históricas para outros. É difícil encontrar alguém da região que não tenha ouvido ao menos uma história envolvendo essa criatura misteriosa. Folclores antigos das tribos locais apresentam o Yeti não apenas como uma fera, mas como uma entidade protetora, uma espécie de espírito ancestral que habita os lugares mais isolados, longe do alcance humano. Relatos sobre encontros com o Yeti foram feitos por montanhistas, guias locais e povos nativos, com detalhes que alimentam tanto o medo quanto o fascínio. Algumas descrições falam de pegadas gigantes na neve, sombras entre as árvores e até gritos à distância, ecoando pelas encostas geladas. Ao longo do último século, várias expedições foram organizadas com o objetivo de localizar o Yeti. Algumas chegaram a trazer supostas provas físicas, como pelos, ossos, pegadas e até amostras de fezes. No entanto, análises laboratoriais frequentemente apontam para animais conhecidos da região, como ursos ou iaques, resultando em dados inconclusivos ou contraditórios. Ainda assim, a ausência de provas definitivas não diminuiu o poder da lenda. O Yeti segue sendo objeto de livros, filmes, documentários e estudos acadêmicos. Um símbolo poderoso do desconhecido, da natureza selvagem e daquilo que ainda escapa ao nosso entendimento. Sua presença mítica confere aos Himalaias uma aura de mistério que continua a atrair os olhos e a imaginação do mundo inteiro. Número 3. Manuscritos budistas antigos. Os antigos manuscritos budistas descobertos em várias partes dos Himalaias são verdadeiros tesouros históricos e espirituais.
Eles representam séculos de conhecimento religioso, filosófico e cultural acumulado por comunidades budistas que habitaram as montanhas por milênios. Essas relíquias textuais oferecem uma janela rara para os ensinamentos originais de Buda, bem como para os contextos sociais, linguísticos e espirituais das sociedades que os produziram. Encontrados em países como Nepal, Tibete e Butão, muitos desses manuscritos datam de períodos extremamente antigos, alguns até do primeiro século antes de Cristo, escrito em materiais frágeis e preciosos como folhas de palmeira, casca de bétula ou papel artesanal. O conteúdo aparece em diversas línguas: sânscrito, pali, tibetano clássico e chinês. Entre os textos preservados estão sutras, discursos atribuídos ao próprio Buda, comentários feitos por mestres das primeiras escolas budistas e tratados filosóficos sobre temas como o sofrimento, o desapego, a iluminação e a natureza da mente. Muitos desses ensinamentos foram originalmente transmitidos de forma oral e só mais tarde transcritos, razão pela qual esses registros são considerados fundamentais para entender o desenvolvimento histórico do budismo. Esses manuscritos eram, em sua maioria, guardados em bibliotecas de mosteiros, templos e até cavernas secretas. Um dos maiores achados foi feito nas cavernas de Dunhuang, onde centenas de textos estavam selados por séculos, praticamente intactos. Graças a projetos de digitalização e à cooperação entre especialistas em história, linguística e conservação, muitos desses manuscritos estão sendo restaurados e compartilhados com o mundo acadêmico e com o público geral. Apesar de existirem teorias populares que tentam conectar esses documentos a supostas influências extraterrestres, não há qualquer evidência científica que sustente tais ideias. Número 4. Cavernas e mosteiros ocultos, espalhadas pelas encostas escarpadas e vales remotos dos Himalaias, cavernas e mosteiros escondidos desempenharam e ainda desempenham um papel vital na preservação da espiritualidade e do conhecimento ancestral da região. Esses espaços, muitas vezes inacessíveis ao olhar comum, servem como santuários de meditação, centros de estudo e refúgios sagrados onde monges e praticantes se retiram em busca de iluminação. As cavernas, escavadas nas montanhas ou moldadas naturalmente pelo relevo, foram utilizadas ao longo dos séculos como locais de retiro solitário. Em seus interiores rústicos, encontramos celas mínimas, paredes adornadas com murais antigos retratando deidades budistas, cenas de ensinamentos ou mandalas coloridas feitas com pó mineral. O silêncio absoluto dessas cavernas cria um ambiente ideal para práticas contemplativas profundas. Já os mosteiros, muitas vezes construídos em penhascos de difícil acesso ou em cumes vertiginosos, são obras de engenharia espiritual. Esses centros religiosos abrigam bibliotecas com textos sagrados, salões de meditação e artefatos preciosos, como estátuas, tangkas e relíquias. Além disso, são centros de aprendizado onde se ensina filosofia budista, técnicas de meditação, canto ritualístico e astrologia tibetana. Mesmo com sua localização isolada, muitos desses locais atraem peregrinos, estudiosos e turistas espirituais de todas as partes do mundo. O magnetismo espiritual das montanhas, combinado com a beleza natural ao redor, transforma a visita a esses lugares em experiências transcendentes. Atualmente, esforços de preservação, tanto locais quanto internacionais, estão em andamento para proteger esses sítios sagrados das ameaças do tempo, da erosão e do turismo descontrolado. Essas ações buscam garantir que o conhecimento e a herança espiritual contidos nas cavernas e mosteiros permaneçam vivos para as próximas gerações. Número 5. Lagos glaciais e cavernas de gelo. Entre as paisagens gélidas e monumentais dos Himalaias, encontram-se formações naturais que mais parecem saídas de um conto de fadas congelado: os lagos glaciais e as cavernas de gelo. Essas maravilhas naturais, esculpidas ao longo de milhares de anos pela ação lenta e constante das geleiras, encantam tanto quem as contempla quanto os cientistas que as estudam. Os lagos glaciais, geralmente situados entre picos cobertos de neve, são alimentados pelo degelo das geleiras e apresentam águas incrivelmente claras e de tons azulados que variam com a luz solar. As quedas d'água que alimentam esses lagos descem pelas encostas rochosas em cascatas hipnotizantes. Além de sua beleza, esses lagos são fundamentais para o abastecimento de água de vilarejos e cidades nas proximidades, sustentando ecossistemas únicos da região.
Já as cavernas de gelo, escondidas sob camadas densas de gelo milenar, são túneis naturais que se formam no interior das geleiras. Suas paredes brilhantes, tons de azul profundo e estruturas cristalinas formadas por séculos de pressão e congelamento oferecem uma experiência visual rara e fascinante. Explorar essas cavernas exige conhecimento técnico e muita cautela, pois são ambientes instáveis e sensíveis. Tanto os lagos glaciais quanto as cavernas de gelo são indicadores importantes das mudanças climáticas. O aumento das temperaturas nos últimos anos está acelerando o derretimento das geleiras, o que altera drasticamente esses ambientes frágeis e ameaça sua existência. Proteger essas formações não é apenas uma questão ambiental, mas também cultural e espiritual, já que fazem parte do modo de vida de inúmeras comunidades. Sua preservação é essencial para garantir a sobrevivência dos ecossistemas locais e da identidade dos povos que dependem dessas águas sagradas. Número 6. Restos humanos antigos. Restos humanos antigos encontrados nos Himalaias oferecem pistas fascinantes sobre a história rica da região e os povos que habitaram esse terreno acidentado há milênios, descobertos em cavernas, abrigos rochosos e locais de sepultamento. Esses vestígios revelam dados sobre culturas ancestrais, rotas migratórias e modos de vida. Escavações arqueológicas encontraram esqueletos com milhares de anos de idade, permitindo aos pesquisadores analisar características físicas e condições de saúde dessas populações antigas. Fragmentos ósseos, dentes e artefatos encontrados juntos ajudam a entender dietas, doenças e práticas culturais da época. Entre os achados mais impressionantes estão rituais funerários antigos, como os enterros celestes e cerimônias de cremação. Esses costumes fornecem informações valiosas sobre as crenças religiosas e tradições das sociedades himalaicas. Estudos genéticos desses restos humanos auxiliam na reconstrução das origens e deslocamentos dos primeiros habitantes da região, contribuindo para o entendimento da evolução humana. As descobertas ressaltam a importância da pesquisa arqueológica para desvendar os mistérios do passado. Número 7. Novas espécies de plantas. A descoberta de novas espécies de plantas nos Himalaias destaca a impressionante biodiversidade da região e o valor das expedições científicas contínuas. Botânicos e pesquisadores identificam regularmente espécies inéditas de flora, revelando a riqueza ecológica que floresce nesse ambiente montanhoso. Essas novas plantas são encontradas geralmente em áreas remotas e de difícil acesso, onde a diversidade biológica é extraordinária. As expedições revelam vegetais com características únicas, como flores de estruturas incomuns, adaptações extremas ao clima e potenciais usos medicinais. A documentação e classificação dessas espécies fornecem dados essenciais para ações de conservação e manejo de ecossistemas. Conhecer a distribuição e as propriedades dessas plantas auxilia na elaboração de estratégias para proteger habitats frágeis e preservar zonas de alta diversidade. Além disso, muitas dessas novas espécies têm aplicações promissoras na agricultura, medicina e recuperação ecológica. O estudo das propriedades e funções dessas plantas pode levar à criação de cultivos inovadores, medicamentos naturais e práticas sustentáveis de uso da terra. Em resumo, essas descobertas reforçam a importância da pesquisa científica e da preservação da biodiversidade nos Himalaias. Número 8. Artefatos sagrados. Artefatos sagrados encontrados nos Himalaias carregam profundo valor cultural, espiritual e histórico para as comunidades locais. Variando de textos religiosos a estátuas, relíquias e objetos rituais, esses itens são utilizados em cerimônias religiosas e guardados com reverência em mosteiros, templos e estupas espalhados pela região. Entre os artefatos mais venerados estão relíquias atribuídas ao próprio Buda, como fragmentos de ossos, dentes e cabelos. Essas relíquias são guardadas em relicários elaborados e tratadas como símbolos sagrados de iluminação e poder espiritual. Outros objetos sagrados incluem manuscritos antigos, pinturas tântricas conhecidas como tankas e estátuas meticulosamente esculpidas de divindades budistas. Essas obras são tanto elementos de devoção quanto expressões artísticas que refletem a riqueza cultural dos povos do Himalaia. A proteção desses tesouros é prioridade para comunidades e instituições religiosas. Iniciativas de conservação, gestão do patrimônio e educação buscam garantir sua preservação para as futuras gerações.
Esses artefatos representam ligações tangíveis com tradições espirituais milenares e continuam a inspirar fé e devoção. Número 9. Lugares inexplorados. Lugares ainda inexplorados dos Himalaias atraem aventureiros com a promessa de natureza intocada e mistérios a serem revelados. Vales remotos, envoltos em névoas e lendas, permanecem praticamente intocados pela presença humana, abrigando uma natureza selvagem e ecossistemas diversificados. Explorar esses territórios exige enfrentar terrenos perigosos e condições climáticas imprevisíveis, mas oferece também a oportunidade de descobertas científicas e culturais únicas. Muitas dessas regiões são habitadas por comunidades indígenas com tradições próprias, preservadas ao longo dos séculos. Além do fascínio que despertam, esses lugares também enfrentam ameaças modernas. A preservação é fundamental para proteger os ecossistemas frágeis e a diversidade cultural dessas áreas isoladas. Iniciativas de turismo sustentável e conservação ambiental buscam equilibrar a curiosidade humana com o respeito pela natureza e pelas comunidades locais. Número 10. Petroglifos antigos. Petroglifos antigos gravados em rochas nos Himalaias oferecem vislumbres intrigantes sobre o passado pré-histórico da região. Esses símbolos enigmáticos, esculpidos por civilizações antigas, incluem representações de animais, figuras humanas, padrões geométricos e símbolos religiosos. Encontrados em passagens montanhosas e penhascos voltados para vales e rios, os petroglifos resistem ao tempo como testemunhos duradouros da criatividade e cultura de povos ancestrais. O verdadeiro significado desses desenhos ainda é alvo de debates entre arqueólogos e historiadores. Alguns estudiosos acreditam que serviam como marcos territoriais ou indicavam rotas migratórias e locais de caça. Outros os interpretam como registros cerimoniais ou símbolos espirituais. Apesar da passagem de milênios, essas gravuras continuam a fascinar exploradores e estudiosos, fornecendo pistas preciosas sobre a vida e a espiritualidade de quem as criou. Esforços de conservação estão em andamento para proteger esses vestígios contra erosão, vandalismo e outras ameaças. Número 11. Reinos escondidos. Reinos escondidos nas profundezas dos Himalaias despertam fascínio e mistério. Situados em vales isolados e planaltos elevados, esses lugares preservam histórias de culturas ancestrais, tradições e costumes únicos. Alguns, como Mustang no Nepal ou o Butão, foram reinos soberanos, com seus próprios governantes e culturas singulares, isolados do mundo por séculos. Outros são comunidades pequenas e afastadas que mantêm modos de vida tradicionais, passando conhecimentos de geração em geração. O terreno acidentado e o clima rigoroso atuaram como barreiras naturais, protegendo esses reinos de influências externas e garantindo a conservação de seu patrimônio cultural e beleza natural. Aqueles que se aventuram por essas regiões remotas encontram paisagens deslumbrantes, mosteiros antigos e moradores receptivos, prontos para compartilhar suas histórias e tradições. Mesmo com os avanços em infraestrutura e tecnologia, muitos desses reinos continuam inacessíveis por estrada, exigindo jornadas perigosas a pé ou a cavalo. Essa dificuldade de acesso mantém o mistério e o encanto desses lugares, atraindo aventureiros estudiosos e buscadores espirituais em busca de autenticidade. Explorar esses reinos ocultos é como viajar ao passado e entrar em contato direto com a essência da cultura e espiritualidade himalaica. Número 12. Fósseis preservados. Fósseis encontrados nos Himalaias revelam fragmentos fascinantes da história geológica e biológica da região. São restos preservados de organismos pré-históricos, como plantas, animais e até humanos antigos, que fornecem pistas sobre a evolução da vida e a biodiversidade ao longo de milhões de anos. Esses fósseis são encontrados, em geral, em rochas sedimentares, antigos leitos de rios e depósitos de grande altitude, onde processos geológicos os mantiveram intactos por eras. Paleontólogos estudam essas relíquias para reconstituir ambientes antigos, acompanhar transformações evolutivas e entender como os seres vivos se adaptaram ao clima e habitat de épocas passadas. Entre as descobertas mais notáveis estão os restos fossilizados do rinoceronte lanudo himalaico e de répteis marinhos que habitaram a área quando ainda era coberta por mares. Esses achados ajudam a explicar as mudanças drásticas que moldaram a cadeia dos Himalaias. O estudo desses fósseis continua a trazer novas informações sobre a história da Terra e os processos que definiram o planeta.
Cada descoberta amplia nosso conhecimento sobre as forças dinâmicas da natureza e os seres que um dia habitaram essa paisagem agora montanhosa. Número 13. Lago Pangong Tso. O Lago Pangong Tso, localizado entre a Índia e o Tibete, China, é um dos mais belos e impressionantes dos Himalaias, situado a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Esse lago de altitude elevada tem cerca de 134 quilômetros de extensão, com a maior parte de sua área em território tibetano. Suas águas azul turquesa, cristalinas e serenas, refletem os picos cobertos de neve, criando uma paisagem de tirar o fôlego. O lago muda de cor ao longo do dia, variando do azul claro ao índigo profundo, dependendo da luz do sol e das condições climáticas. Apesar de ser salgado, o Pangong Tso abriga vida aquática limitada, como pequenos crustáceos, e recebe aves migratórias durante o verão. Ele se tornou internacionalmente famoso após aparecer no filme indiano Três Idiots, o que aumentou seu apelo turístico. Mesmo com o acesso difícil e o terreno desafiador, o charme silencioso e a grandeza natural do lago continuam a atrair viajantes em busca de contemplação e paz em meio à majestade dos Himalaias. Número 14. Cavernas inexploradas. Cavernas inexploradas espalhadas pelas entranhas dos Himalaias atraem exploradores em busca de descobertas e mistérios. Esses espaços subterrâneos, nunca antes visitados por seres humanos, despertam um senso de fascínio e aventura. Escondidas em vales remotos e em costas rochosas, essas cavernas guardam segredos do passado. Seus corredores estreitos e câmaras ocultas podem conter achados arqueológicos valiosos ou formações geológicas impressionantes. Estalactites e estalagmites, moldadas pelo tempo, testemunham a passagem de eras em silêncio. A ausência de luz, o som da água gotejando e as correntes de ar ocultas reforçam o clima de isolamento e mistério. Explorar essas cavernas exige coragem, preparo físico e espírito explorador, pois o desconhecido pode revelar tanto obstáculos quanto maravilhas. Espeluncadores e pesquisadores arriscam-se nesses locais em busca de relíquias, dados geológicos e novas descobertas, ampliando nossa compreensão da história oculta sob os Himalaias. Número 15. Múmias glaciais. Múmias glaciais encontradas nos Himalaias oferecem vislumbres únicos de civilizações antigas e da vida das pessoas que um dia habitaram essas montanhas preservadas durante séculos ou até milênios pelo gelo. Essas múmias trazem consigo tecidos, objetos e até roupas em excelente estado de conservação. À medida que o gelo derrete, revelações surpreendentes vêm à tona. Corpos humanos quase intactos, ferramentas, adornos e alimentos que nos ajudam a reconstruir o cotidiano, os costumes e a saúde desses indivíduos. Os detalhes encontrados fornecem informações raras sobre alimentação, rituais, doenças e modo de vida. Entre as descobertas mais conhecidas estão a múmia Otzi, encontrada nos Alpes, e a donzela de gelo dos Andes. Embora não estejam nos Himalaias, elas ressaltam a importância global dessas descobertas para o entendimento do passado humano. Preservar esses ambientes gelados e continuar as pesquisas são essenciais para decifrar o que os Himalaias ainda escondem sobre nossa história compartilhada. Número 16. Observatórios astronômicos em alta altitude. Os observatórios astronômicos construídos em altitudes elevadas nos Himalaias oferecem pontos de observação privilegiados para estudar o universo. Situados a mais de 4.000 metros acima do nível do mar, esses centros científicos aproveitam a atmosfera estável, o ar rarefeito e a quase ausência de poluição luminosa. Essas condições excepcionais permitem a observação clara de fenômenos celestes com altíssima precisão. Os observatórios contam com telescópios e equipamentos de última geração, capazes de captar luz de galáxias distantes, nebulosas, estrelas e planetas do nosso sistema solar. Algumas dessas instalações se dedicam a áreas específicas da astronomia, como a física solar, o estudo da radiação cósmica de fundo ou a detecção de ondas gravitacionais. Além de suas contribuições científicas, esses observatórios são centros de colaboração internacional, reunindo cientistas de várias partes do mundo em projetos conjuntos. Apesar dos desafios logísticos, como acesso difícil e clima extremo, os observatórios em alta altitude dos Himalaias continuam a expandir nosso conhecimento sobre o cosmos e a inspirar novas gerações de astrônomos. Número 17. Picos sagrados dos Himalaias.
Os picos sagrados dos Himalaias possuem enorme importância espiritual para os povos que vivem na região. Consideradas moradas divinas e fontes de energia cósmica, essas montanhas são profundamente enraizadas nas tradições religiosas e culturais locais. O Monte Kailash, por exemplo, é tido como a morada de Shiva no hinduísmo e é igualmente sagrado para budistas. Jainistas e seguidores do Bom Peregrinos enfrentam longas jornadas para realizar a circunnavegação ritual do monte, chamada de Kora, em busca de purificação espiritual. O Everest, ponto mais alto do planeta, também carrega significado simbólico na cultura budista tibetana. E entre os Sherpas, escalar seu cume é considerado um feito espiritual, e muitos realizam rituais e oferendas antes da subida, em respeito à montanha. Outros picos como Nanda Devi, Amarnath e Machapuchari também são venerados e se tornam centros de festivais, rituais e cerimônias. Esses gigantes naturais despertam reverência e humildade, reforçando a conexão entre o ser humano e as forças divinas da natureza. Número 18. Garganta Tsangpo, o Grand Canyon dos Himalaias. A Garganta Tsangpo, conhecida como o Grand Canyon dos Himalaias, é uma maravilha natural impressionante localizada em meio à paisagem acidentada do Tibete, esculpida pelo poderoso rio Tsangpo. Essa garganta é uma das mais profundas e inacessíveis do planeta. Com aproximadamente 150 quilômetros de extensão e profundidades que ultrapassam 5.000 metros, sua formação é resultado da força contínua das águas ao longo de milhões de anos. Os paredões verticais, os picos altíssimos e as águas turbulentas formam um cenário de tirar o fôlego. A região é conhecida por seus rápidos violentos e águas brancas traiçoeiras, sendo um destino desafiador para caiaqueiros extremos e aventureiros ousados. Porém, o terreno remoto e perigoso exige experiência e resistência para quem deseja desbravar o local. Além de sua beleza bruta, a garganta possui importância espiritual para os povos locais e continua sendo estudada por geólogos, biólogos e exploradores que tentam compreender sua origem e ecossistema singular. Com essa jornada pelos Himalaias, deixamos para trás um cenário tecido por mistérios antigos e maravilhas naturais que ainda aguardam ser desvendados. Dos picos sagrados às cavernas ocultas, cada descoberta nos convida a refletir sobre nossa história e a eterna magia dessas montanhas majestosas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!